A chuva não parava desde o amanhecer. Gotas pesadas batiam no guarda-chuva como se quisessem atravessar o luto, como se o céu também chorasse por mim. Eu segurava a mão de Lily e Lucas, nossos gêmeos de 4 anos, enquanto via o caixão de Marcos descer lentamente. O barulho da terra caindo era o som mais cruel que já ouvi. Cada pá de barro parecia dizer: acabou, Sofia, acabou mesmo. Não chorei. Não na frente deles. Segurei o pranto como quem segura o ar. Porque uma mãe não desaba quando os filhos estão olhando, mesmo quando tudo dentro dela já está quebrado. 3 horas depois, ainda com o vestido preto colado ao corpo pela chuva, parei diante da casa dos meus pais. A mesma casa onde aprendi a andar, a mesma onde achei que sempre teria um teto seguro. Mas o que me esperava ali seria pior do que qualquer cemitério. As chaves giraram, e não entraram. O som seco da fechadura nova foi como um tapa. O bronze brilhava, novo, zombeteiro. Sob a luz do alpendre, mãe, chamei, com voz trêmula. Movimento atrás do vidro esmerilado, a porta abriu-se apenas uma fresta, presa por uma corrente que nunca existira ali. E atrás dela, o rosto impecável da minha mãe. Maquiagem intacta, olhar frio. Emma precisa do teu quarto. Vai começar o negócio dela. Consultoria. Por um instante, achei que não tivesse ouvido bem. Mãe, hoje foi o funeral do Marcos. Não falamos nada sobre isso. És adulta, Sofia. Resolve a tua vida. Lily começou a chorar. Lucas escondeu o rosto na minha perna. O meu pai surgiu atrás dela. Braços cruzados, expressão de pedra. Os problemas de uma viúva não são nossos problemas. A porta fechou-se com um estalo que me atravessou o peito. O som do ferrolho foi o ponto final da família que eu conhecia. Fiquei ali, imóvel, com as crianças chorando, a chuva batendo forte. E percebi algo terrível. Não era só o amor de Marcos que eu havia perdido. Eu tinha perdido o meu lugar no mundo. Minhas mãos tremiam. Procurei o telefone, morto, como tudo naquele dia. Levantei Lucas no colo, segurei a mão de Lily e fomos até o carro. Sentamos os 3 no banco de trás, molhados, frios, exaustos. Eles dormiram encostados a mim, pequenos corpos tremendo como passarinhos feridos. Olhei para a casa uma última vez, luzes acesas, risadas por trás das janelas fechadas. Minha irmã devia estar chegando. Ela nunca sentia frio, e naquele instante percebi. Há famílias que te abraçam e há famílias que te trancam do lado de fora. A chuva engrossou. Fechei os olhos e, pela primeira vez, permiti que uma lágrima escapasse. Mas junto dela, algo mais nasceu, um tipo de raiva silenciosa, quase serena. Não era ódio. Era promessa. Porque no fundo, eu sabia. Um dia, aquela porta se abriria de novo. Mas não seria eu a pedir para entrar. E foi assim que começou a noite em que o frio se transformou na minha primeira aliada. A chuva batia no vidro como dedos impacientes do destino. O som era constante, quase hipnótico, e o carro tornara-se o único abrigo que nos restava. Lily dormia com a cabeça no meu colo, os cabelos grudados na minha saia molhada. Lucas, encolhido do outro lado, segurava o carrinho de brinquedo que o pai lhe dera no hospital. Os faróis apagados deixavam a cabine mergulhada em penumbra. Só se ouvia o vento e, às vezes, o soluço contido que eu não conseguia calar. Durante anos acreditei que a dor maior era perder alguém que amamos, mas essa noite me ensinou que há uma dor mais cruel: ser esquecida pelos que deveriam te segurar quando o mundo desaba. Olhei para o espelho retrovisor. O reflexo me devolveu uma mulher que eu não reconhecia. Rímel borrado, mãos frias, olhar vazio. Por um instante, pensei em ligar o carro e dirigir sem rumo. Ou talvez não dirigir de volta. O motor poderia ser o fim silencioso de tudo. O fim da dor, do medo, da solidão. Mas então, entre os sons da chuva, ouvi a voz de Marcos na minha memória. Baixa, cansada, mas firme como sempre. Promete-me que vais ser forte pelos nossos filhos, Sofia. Quando eu não estiver, sê o abrigo deles. Fechei os olhos e deixei que aquelas palavras atravessassem o desespero. Respirei fundo. Eu prometo, meu amor. A promessa bastou para reacender algo pequeno, mas real, uma fagulha. Peguei o casaco molhado e cobri as crianças. Precisava encontrar um lugar, qualquer lugar. Dirigi pelas ruas vazias até ver a luz trêmula de uma placa. Café, 24 horas, aberto sempre. O letreiro piscava como um convite divino. Entrei. O sino da porta soou, e o cheiro de café quente me envolveu. Uma mulher de avental, cabelos grisalhos e olhar gentil, veio na minha direção. Sem fazer perguntas,
Apontou para uma mesa no canto. Querida, sente-se, trago algo quente. Minutos depois, ela voltou com 2 chocolates fumegantes e um café preto para os pequenos, disse, sorrindo. Os olhos de Lily brilharam ao ver o chocolate. Lucas, tímido, bebeu um gole e encostou a cabeça no meu ombro. Obrigada, murmurei. Ela me olhou nos olhos e perguntou baixinho. O que aconteceu, filha? A palavra filha foi como um golpe no coração. Expliquei entre lágrimas. O funeral, a chuva, a porta fechada, a casa que já não era minha. O rosto dela mudou. Passou da compaixão à raiva silenciosa. Esses desalmados, sussurrou. Mas não te preocupes. Vais ficar bem. Há famílias que não vêm do sangue. Há famílias que o destino envia quando o sangue falha. Ela chamou o gerente, um homem alto, de olhos cansados, chamado Tom. E juntos arranjaram um quarto num pequeno motel próximo. Pagaram com as próprias gorjetas. Recusei. Mas dona. Assim ela se apresentou. Apenas sorriu. Deixa-nos ajudar. Amanhã vai ser outro dia. Naquela noite, ao ver meus filhos dormindo na cama, simples do motel, senti o peito abrir-se entre a dor e a gratidão. Não éramos mais 3 almas perdidas. Éramos 3 corações vivos. E pela primeira vez, desde que Marcos partira, chorei não por desespero, mas por alívio. Olhei pela janela. A chuva ainda caía, mas já não parecia inimiga. Talvez a vida estivesse apenas me lavando para recomeçar. Porque às vezes, a primeira luz de esperança nasce no lugar mais improvável, numa cafeteria às 3 da manhã, debaixo da chuva, quando alguém te chama de filha e te devolve o que o sangue te roubou, a fé nos outros. E foi ali, naquela cama de motel, que prometi a mim mesma. No dia seguinte, eu não seria mais uma vítima. Seria o início da minha própria guerra. Amanheceu cinzento. O sol não ousou atravessar as nuvens, como se o céu ainda chorasse comigo. Os lençóis ásperos do motel grudavam na pele fria, e por um segundo pensei estar de volta ao hospital, ouvindo o bip dos monitores de Marcos. Mas o silêncio agora era absoluto. Um silêncio que pesava mais do que qualquer som. Lily e Lucas dormiam abraçados, respiração leve, inocentes demais para compreender que tinham perdido tudo. Acariciei o rosto deles e sussurrei. Vocês ainda têm a mim. E eu prometo, nunca mais vão dormir com medo. Sentei-me à beira da cama. A dor vinha em ondas, como se quisesse me afogar outra vez. Mas entre uma onda e outra, algo dentro de mim começou a mudar. Não era raiva. Era uma força que até então eu desconhecia, nascida do esgotamento, da humilhação, da necessidade de sobreviver. Peguei o caderno de anotações de Marcos, o mesmo que ele usava para os projetos dele. Entre códigos e desenhos, havia uma página escrita à mão, com letra trêmula. Se eu não puder estar aí, quero que saibas. Deixei tudo preparado para que fiquem bem. A vida vai te testar, Sofia. Mas tu sempre foste mais forte do que pensas. As lágrimas caíram sem aviso. Ele ainda estava cuidando de nós, mesmo depois da morte. E ali, naquele quarto simples, jurei que não deixaria o nome dele morrer junto com o corpo. Saí com as crianças e o coração em brasas. Primeira parada, a seguradora. O funcionário olhou-me de cima a baixo, avaliando o vestido gasto e o cabelo desalinhado. Precisa de um representante, senhora. Estes processos são complicados. Tradução. Você não vai conseguir. Mas eu consegui. Marcos tinha organizado tudo com meticulosidade, a apólice, os papéis, as senhas. Havia deixado um futuro escondido dentro de pastas azuis. Segunda parada. O advogado. Um homem de meia idade, rosto cansado, olhos bondosos. Ouviu em silêncio enquanto eu contava a história, a chuva, a porta trancada, as crianças molhadas. Quando terminei, ele respirou fundo e disse: eles violaram a lei. Despejar uma mãe com menores, ainda por cima no dia do funeral, é crime. E eu não cobro nada agora. Só se vencermos. Pela dignidade, Sofia, pela dignidade. Palavras simples, mas que soaram como salvação. Alguns dias depois, voltei à casa dos meus pais. Desta vez acompanhada por 2 oficiais. A expressão de minha mãe ao ver-me na porta foi um retrato que guardarei para sempre. O choque, o desconforto, o medo de perder o controle. Despejo ilegal, senhora, explicou o policial. A sua filha tinha residência aqui. Trocar a fechadura é crime. O meu pai tentou protestar, mas a voz falhou. Atrás deles, Emma apareceu, com o cabelo perfeito, o perfume caro e o olhar irritado. Isso é ridículo, Sofia. Eu tenho clientes.
Este é o meu espaço de trabalho. Sorri com um cansaço novo, quase doce. Deverias ter pensado nisso antes de roubar o quarto de uma viúva com 2 filhos. Peguei as malas, os brinquedos, as fotos de Marcos. A cada passo dentro daquela casa, deixava um pedaço do passado para trás e ganhava algo mais valioso: respeito por mim mesma. Minha mãe murmurou, sem coragem de me encarar. Fizemos o melhor para te ensinar a ser independente. Parei. Olhei-a nos olhos. Vi o homem que eu amava morrer lentamente durante 6 meses. Segurei a mão dele até o último suspiro. Organizei o funeral sozinha, enquanto cuidava de 2 filhos que perguntavam todos os dias se o pai ia voltar. E você acha que ainda preciso aprender o que é independência? O silêncio foi ensurdecedor. Saí e fechei a porta atrás de mim. Desta vez, por vontade própria. No caminho de volta ao motel, o vento secava as lágrimas que já não eram de dor, mas de libertação. Pela primeira vez, senti que o peso no peito se transformava em propósito. Eu tinha perdido tudo, mas ainda restava o essencial: a capacidade de lutar. E foi nessa estrada molhada, com as crianças dormindo no banco de trás, que vi o caderno de Marcos no assento ao lado. Na última página, 3 palavras. Termina o que comecei, sorri. Vou terminar, amor. E farei disso o nosso legado. As semanas seguintes foram uma mistura de caos e clareza. Durante o dia, eu preenchia formulários, organizava documentos, respondia a e-mails de seguradoras e tentava parecer uma adulta que tinha tudo sob controle. Durante a noite, quando Lily e Lucas dormiam, eu me sentava diante do velho laptop de Marcos. A tela tremia. As ventoinhas faziam barulho, mas era como ouvir a respiração dele. Ali estavam pastas nomeadas com precisão, linhas de código, anotações, rascunhos, e numa delas encontrei um arquivo chamado Para Sofia. Abri. A primeira linha dizia: este é o meu último presente. Não deixes que o medo apague o que o amor construiu. O coração bateu mais rápido. Dentro havia o esqueleto de um projeto, um aplicativo que conectava pais solteiros a cuidadoras de confiança, avaliadas e acessíveis. Chama-se Safe Nest. O nome era dele, mas o propósito agora era meu. Passei noites inteiras aprendendo o que não sabia. Tutoriais, fóruns, erros de programação, café frio. O som do teclado tornou-se o novo pulsar da casa. Enquanto o mundo dormia, eu transformava o luto em código. Mas o caminho não foi romântico. Recebi e-mails de rejeição, reuniões que terminavam antes mesmo de começar. Boa ideia, mas você não tem experiência. Procure um sócio homem, pode ser mais fácil conseguir investimento. Cada não era um eco da mesma porta que meus pais fecharam. E como naquela noite chuvosa, eu respirei fundo e continuei. Em uma das madrugadas, o computador travou. Horas de trabalho sumiram. Eu gritei, socando a mesa, sentindo o desespero subir de novo, como se a vida me dissesse que eu não tinha direito de vencer. Mas então olhei para o retrato de Marcos, e os olhos de Lily brilhando ao acordar. Já terminaste o jogo do papai? Mamãe, sorri entre lágrimas. Quase, meu amor. Quase foi ali que percebi. Não se tratava mais apenas de sobreviver. Tratava-se de provar que o amor não morre. Ele se transforma. Com o dinheiro do seguro e a ajuda do advogado, contratei 2 jovens desenvolvedores. Trabalhávamos num pequeno coworking, cheirando a café e esperança. Cada atualização do sistema era uma pequena vitória. Cada bug corrigido, uma ferida que cicatrizava. Quando a primeira versão do SafeNest ficou pronta, eu tremia como no dia do casamento. Publiquei o aplicativo e esperei. 1 semana, depois 2. Então, o primeiro registro. Uma mãe de Lisboa procurando uma babá segura. Depois outra. Depois dezenas. O mapa começou a piscar com pontos de luz. Cada ponto uma família, um lar reconstruído. E eu chorava em silêncio. Não de tristeza, mas de algo maior. Gratidão. O código de Marcos não era só um programa. Era o nosso renascimento. Ele deixou-me as linhas, e eu escrevi o final. E quando olhei para os meus filhos brincando no chão do pequeno apartamento, percebi. Pela primeira vez, tínhamos um lar por dia. Não herdado, mas conquistado. Ainda faltava muito, mas o impossível já tinha se tornado possível. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, o mundo teria de ouvir o nome Safe Nest. 3 anos. Parece pouco, mas na minha pele foram 3 vidas. A mulher que um dia chorou sob a chuva, agora caminhava em saltos firmes por corredores de vidro e aço. O logotipo azul do Safe Nest brilhava no alto do prédio.
o império que nasceu de uma noite de abandono. As entrevistas, os prêmios, os artigos, tudo isso parecia distante quando comparado à sensação de ver milhares de pais solos encontrando apoio, segurança, dignidade. O código de Marcos tinha virado uma ponte entre pessoas que o mundo também havia esquecido. E cada vez que um novo usuário se registrava, eu sentia que ele ainda estava aqui, ajudando-me a construir algo maior do que nós dois. Mas o destino tem um senso de ironia que beira a perfeição. Numa tarde de outubro, enquanto revisava relatórios no escritório, o interfone tocou. A secretária hesitou antes de falar. Sofia, há um casal de idosos lá embaixo. Dizem que são teus pais. O sangue gelou. 3 anos sem vê-los. 3 anos desde o dia em que me disseram que os problemas de uma viúva não eram problema deles. Desci. Eles estavam na recepção, diminuídos, frágeis. O tempo lhes cobrara caro. Cabelos brancos, olhares vazios, roupas simples. Minha mãe apoiava-se no braço do meu pai, Sofia. A voz dela tremia. Eu caí, fraturei o quadril. A pensão do teu pai não cobre os cuidados. A Emma não pode ajudar. Emma, a mesma irmã que me roubou o quarto, o conforto, o direito de chorar, agora estava falida, divorciada, morando com um namorado que trocava de casa a cada mês. Entendo, disse, com calma. Meu pai tentou sorrir. Sabemos que tu tens condições. Só precisamos de um lugar para ficar até resolvermos silêncio, o mesmo tipo de silêncio que eles me deixaram naquela noite. Mas agora, o poder de abri-lo ou mantê-lo era meu. Lembram-se do que me disseram no dia do funeral? Perguntei. Minha mãe desviou o olhar. Eram tempos difíceis. Sim, interrompi. Para mim também eram. E mesmo assim, vocês escolheram a crueldade. Tirei uma pasta da bolsa e coloquei sobre a mesa. Comprei a casa onde cresceram. Os olhos deles se arregalaram. Como assim? Estava à venda. A hipoteca atrasada. Fiz a compra através de uma empresa. E sim, são vocês que estão recebendo as notificações de despejo. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai tentou falar, mas a voz falhou. Vais nos pôr na rua? Não, respondi, com serenidade. Já paguei 6 meses num lar para idosos. Chamam-se Golden Gardens. Não é luxo, mas terão um teto. 6 meses, o dobro do tempo que me deixaram à chuva. As lágrimas escorreram pelo rosto da minha mãe. Somos teus pais, e eu fui vossa filha. Até o dia em que decidiram que a dor da minha viuvez era inconveniente, levantei-me. Agora entendem como é estar do lado de fora, batendo numa porta que não se abre. O silêncio pesou. Emma chegou pouco depois, tentando manter a dignidade com roupas baratas que imitavam as de outrora. Sofia, por favor, eu preciso do meu espaço de volta. A sala onde era meu escritório. Sorri levemente. Já está ocupada. Por outra viúva, com 3 filhos. Ela trabalha comigo e paga o aluguel em dia. Os 3 me olharam como se só naquele momento percebessem que o que haviam perdido não era uma casa. Era a última chance de redenção. Enquanto saía da sala, minha mãe chamou meu nome Sofia. Ainda te amamos. Parei por um instante, então deveriam ter aberto a porta, e saí. Não havia ódio em mim, apenas um tipo de paz fria, aquela que chega quando se fecha um círculo. A vingança, afinal, não era o que eu buscava. O que eu queria era justiça. E tê-la alcançado era o verdadeiro perdão. Na rua, o vento de outono trouxe o mesmo cheiro da chuva de 3 anos atrás. Mas agora, ele não me gelava mais. Ele apenas lembrava o quanto caminhei desde aquela porta trancada. A chuva voltou. Não aquela tempestade violenta que um dia me destruiu, mas uma garoa suave, quase carinhosa, como se o céu quisesse lavar o que restava da dor. Lily e Lucas caminhavam à frente, carregando flores brancas. Já tinham 7 anos agora, e a inocência deles misturava-se a uma sabedoria precoce. Eles sabiam o caminho até a lápide do pai de cor. Parecia que até o vento conhecia o nosso ritual. Todos os anos, no mesmo dia, voltávamos ali, não para chorar, mas para agradecer. Ajoelhei-me diante da pedra fria, onde o nome Marcos Vieira ainda brilhava entre gotas de chuva. Cumpri a promessa, amor, murmurei. O nosso ninho está seguro, e o teu código continua a salvar famílias todos os dias. Fechei os olhos e, por um instante, senti o toque dele. Não na pele, mas na calma. Aquela calma que só chega quando a dor finalmente encontra um propósito. Lily se aproximou e me entregou uma flor. Mamãe, a vovó e o vovô ainda moram naquele lar de velhinhos. Assente, sim, meu amor.
Estão bem cuidados. E a gente pode visitá-los. Olhei para ela com ternura. Um dia, talvez. Quando eles aprenderem o que é o amor de verdade, Lucas segurou minha mão com força. Eles não te amam, mamãe. Sorri amaram, do jeito deles. Mas às vezes, as pessoas só sabem amar quando tudo é fácil. Nós aprendemos a amar mesmo quando é difícil. E é isso que faz a diferença. As crianças se abraçaram a mim, e eu senti o calor dos dois corações batendo contra o meu. A chuva pingava sobre nossos rostos, mas já não havia frio. Havia apenas paz. Olhei ao redor, o cemitério silencioso, o som distante dos sinos da igreja e uma lembrança viva. Aquela noite em que fiquei diante de uma porta fechada, acreditando que o mundo tinha acabado. Mas agora, compreendia. O fim daquele mundo foi o começo do meu. Quando voltamos ao carro, vi pelo espelho os rostos dos meus filhos sorrindo, discutindo sobre o que iam jantar. E naquele reflexo, vi também a mulher que eu me tornei, não a viúva perdida, mas a criadora de algo maior, a arquiteta do próprio destino. A SafeNest acabara de ultrapassar 2 milhões de usuários, pais sozinhos, mães exaustas, pessoas que lutavam todos os dias para dar aos filhos o que o mundo lhes negava. Marcos não estava mais aqui, mas o seu amor, codificado, eterno, sustentava cada uma daquelas histórias. E às vezes, quando uma nova família se cadastrava, eu pensava, talvez seja isso o que significa imortalidade. Deixar algo que continue a proteger, mesmo depois que o corpo se vai. Dei partida no carro. Lily olhou pela janela e disse: "Olha, mamãe, parou de chover. Sorri, meu amor. Acho que o papai está dizendo que já podemos seguir." O sol rompeu entre as nuvens e a luz dourada caiu sobre nós, quente, viva, como um abraço. Enquanto dirigia de volta para casa, pensei em tudo que havia perdido e tudo que havia encontrado. A família que me fechou a porta ensinou-me o que é solidão. Mas a família que a vida me deu, uma garçonete de alma generosa, um gerente de olhar bondoso e 2 pequenos corações corajosos, mostrou-me o que é amor. E naquele instante, percebi que às vezes o perdão não é abrir a porta para quem te feriu, é construir uma nova casa e deixar as janelas abertas para o que vier.